de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Marcos, capítulo 2. Amados, quem espera por um milagre extraordinário na sua vida? Creia no milagre de Deus, amém? Porque se tem alguém que pode fazer um milagre acontecer na sua vida, é Deus. E Ele tem todo o poder para que isto aconteça. Então, seja humilde na hora de você pedir a Deus. Diga: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim, me ajuda. Faça um milagre na minha vida. Diga o milagre que você quer e fala: em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai. Me ajuda, me socorra, me socorre. E Deus vai ajudar você. Deus vai atentar para você. Não perca a fé, a esperança e o amor. Amém? Não perca. Aqui vem dizendo: a cura do paralítico é em Cafarnaum. Este homem era paralítico, estava paralisado, não podia andar, dependia das pessoas para lhe ajudarem. Este homem, aqui não relata quantos anos ele estava nessa situação, mas aqui vem dizendo assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Jesus Cristo entrou nessa cidade chamada Cafarnaum. E quando as pessoas souberam que ele estava em uma determinada casa, no versículo 2 fala assim: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. O Senhor Jesus fazia o quê? Anunciava a palavra do reino de Deus. Amém? E diz aqui: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. 4 homens traziam no leito um homem paralítico. Essas pessoas souberam que Jesus estava ali reunidos nessa casa. Certamente este paralítico pediu ajuda para os seus amigos, para transportarem ele até essa casa. Chegando lá nessa casa, havia um obstáculo, um empecilho. A casa estava cheia. A casa estava o quê? Lotada. Não tinha como entrar, não tinha como as pessoas que estavam por lá de dentro sair, porque estava cheia, estava abarrotada de pessoas. Mas estes homens tiveram uma inspiração, uma ideia, né? E aqui continua dizendo assim, no versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Eles tiveram a ideia de subir em cima do telhado, arrancar umas telhas, subirem o paralítico, certo, por uma corda, ou de uma certa forma colocou esse paralítico lá em cima, no leito, naquela maca. E eles pegaram e tiveram essa ideia: olha, é o seguinte, vamos pegar, vamos subir lá no telhado, vamos descobrir o telhado, aí 2 ficam embaixo, 2 ficam em cima, que essa matemática é a correta, e vamos subir o paralítico, vamos subir o fulano de tal. Aí lá em cima nós 4 desce ele no meio de todo mundo lá. E a esperança estava no coração desse paralítico. Imagina você, se coloca no lugar desse paralítico. Você há vários anos acamado, dependendo de pessoas para te ajudar. Gente, amados, eu vou dizer uma coisa para você:
Cuida da saúde que Deus te dá. Zela por ela. Porque eu vou falar para você, uma pessoa ficar acamada em um leito, dependendo de ajuda de outros, não é bom. Não é fácil para aquela pessoa. Ficar dependendo da ajuda de alguém ali, de alguma outra pessoa ali, e as demais pessoas têm que trabalhar, têm suas coisas para fazer, o camarada fica ali naquela situação de invalidez. Olha só, além do sofrimento físico, tem um sofrimento psicológico na mente dessa pessoa, a tristeza que é no coração daquela pessoa, a angústia, a atrofia muscular. É comprovado pela ciência que se você ficar um mês deitado num leito, seus nervos começam a atrofiar, seus nervos começam a travar. Você daqui a pouco, você vai precisar de pessoas para fazer fisioterapia em você. E este homem havia nesse leito há muitos anos. Há muito tempo ele era paralítico. Agora não se sabe se era de nascença. E ele estava paralítico. Ele ouviu falar que Jesus tinha chegado na cidade, estava em determinada casa, e ele não perdeu tempo, com certeza pediu ajuda para os seus amigos, e eles chegaram naquele lugar e encontraram um obstáculo. Quantos de vocês esperam por um milagre na vida? Quem aguarda por um milagre? Só que você não pode perder a esperança. Você tem que ter fé, tem que acreditar na esperança, no milagre. Você tem que sonhar no milagre, com o milagre. Você tem que sonhar com aquilo que você quer de Deus. Nunca deixar de orar, nunca deixar de clamar, nunca deixar de pedir, nunca deixar de buscar aquilo que você quer em Deus, clamando por compaixão, clamando por misericórdia, com humildade. Não te desanimes no caminho que você está. Não te desanimes no caminho da salvação. Não te desanimes por causa dos problemas que estão diante de ti. Porque se você olhar para os céus, você não vai conseguir abranger o infinito dos céus. Por aí você vê a grandeza de Deus. Por aí você vê o poder de Deus. O tanto que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus espera das pessoas hoje uma coisa chamada fé. Se você tiver no seu coração fé, e quando eu digo fé, é acreditar de todo o teu coração, sem duvidar. Você não pode olhar para a tempestade que quer abandonar você dos caminhos de Deus, a tempestade que quer afastar você dos caminhos de Deus. Você não pode olhar para essa tempestade, você não pode olhar para essa tempestade, você tem que olhar para Deus. Essa tempestade que às vezes quer afundar teu barco, você não pode olhar para essa tempestade. Quanto mais a pessoa fica olhando para os problemas, mais ela entra em desespero. Quanto mais a pessoa ela olha para os obstáculos, mais ela se cansa. É como se você estivesse em uma longa caminhada. Você está perdido em uma floresta, você está perdido em uma selva, e você mira o local onde você tem que caminhar, e você anda, e parece que não chega mais. Você não pode olhar para trás, senão você te desanimas. Você tem que continuar olhando para frente, porque você tem que entender que lá na frente você vai alcançar o seu objetivo. Lá na frente você vai conquistar aquilo que você deseja, que é chegar onde você quer, na civilização, chegar onde você quer chegar. E eu digo para você, meu amado, minha amada, Deus Ele prometeu que nós não estaríamos só. Quem crê na promessa do Senhor, diga eu creio. Deus Ele prometeu, Ele disse que estaria conosco, Ele disse que estaria conosco, que nós não estaríamos só, que Ele estaria no nosso meio, quando nós estivéssemos falando dEle, que Ele estaria conosco na angústia, na tribulação. E este homem paralítico nesse leito, atrofiado, acamado, inválido,
A tecnologia do passado não era igual à tecnologia de hoje. Havia dificuldades para tudo naquela época. Hoje há uma tecnologia, e mesmo com a tecnologia que tem hoje, as pessoas que ficam acamadas em um leito, paralíticos, com derrame cerebral, eles ficam totalmente em uma condição precária. Raciocina comigo, o que mudou de lá para cá? Mudou a cama, né? A cama, hoje em dia tem cama daquela que você aperta, ela levanta, ela desce, tem fralda descartável, não é? Para aquela pessoa usar. Mas naquela época não tinha fralda descartável, nem tinha cama automatizada. Não tinha banheiros igual tem hoje. Antigamente era privada, era casinha. Hoje há uma certa diferença, mas mínima, em relação ao sofrimento desse tipo de pessoa que está passando essa situação. Quando você percebe que você tem uma chance, você não pode deixar essa chance passar, meu amado. Você não pode perder a oportunidade da bênção, do milagre que bate na tua porta. Não pode. Este homem não perdeu a oportunidade. Quando ele ficou sabendo que o Senhor Jesus estava naquela casa, naquele lugar, ele pediu ajuda. Ele se humilhou pedindo ajuda, mas chegou lá, tinha outro obstáculo. Mas os seus amigos o colocaram em cima do telhado. Descobriu o telhado e desceu ele no meio de todos que ali estavam. Isso chamou a atenção de quem? A sua fé chama a atenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele gosta de pessoas com fé. Deus gosta de pessoas com fé. Pessoas que têm fé, têm esperança. Aquela pessoa que não tem esperança, aquela pessoa que não sonha, ela é uma pessoa desiludida. O risco de suicídio é muito grande em uma pessoa que não tem esperança, que não tem sonho. Muito grande, porque ela não tem esperança, ela não tem objetivo. Ela fica sem força para lutar, e com isso vem a depressão, vem a angústia, o desespero. E é por isso que você tem que ter esperança, fé, que você vai conseguir o que você quer. Tem que ter fé, tem que acreditar. Não importa o problema que vem na tua frente, o Golias, o gigante da vida que vai tentar te confrontar. Não, se o milagre que você espera é uma cura, creia de todo o teu coração, acredita, não duvide. Não importa se você toma remédio, creia, não duvide que Deus vai te curar, não duvide do milagre, creia. Se o milagre que você espera é a conversão do marido, mesmo ele chegando embriagado em casa, creia que ele vai estar aqui com você adorando a Deus. Creia no poder de Deus. Não duvides. Não duvides. Por mais que você talvez esteja hoje passando uma situação economicamente falando difícil, creia que Deus vai abrir as portas. Por mais que você bate em uma, está fechada, você bate em outra, está fechada, creia que Deus há de abrir essa porta para você. Não duvide, não perde a esperança. Coloque essa esperança cravada no teu peito, no teu coração, porque o mesmo Deus que ressuscita é o mesmo Deus que cura um paralítico, é o mesmo Deus que abre uma porta para você, é o mesmo Deus que quebranta os corações de pedra. João Batista apregoou o seguinte: até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele estava se referindo àquelas pessoas com coração pedrificados. Ou seja, Deus pode quebrantar o coração das pessoas, meus amados. Então este homem não perdeu a oportunidade, não perdeu a esperança. Quando ele ficou sabendo que havia uma chance, ele correu atrás. Ele correu atrás. Diga assim: eu tenho que buscar
que correr atrás do meu Deus de todo o meu coração. E aqui diz, no versículo 5: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas. Escribas eram pessoas poliglotas, pessoas que conheciam vários idiomas e que relatavam o que você queria em papiro. Não existia caderno igual hoje, existia papiro naquela época, e eles relatavam com tinta e pena, né? Escrevia tudinho lá naqueles courinos lá e tal, ia relatando o que você queria, né? Por isso que a Bíblia está hoje, porque os escribas escreveram os pergaminhos aqui, ó, a Bíblia Sagrada, fizeram esse conjunto de livros aqui hoje, por causa dos escribas, né? E aqui diz assim, continuando: e eles eram conhecedores da lei de Deus, os escribas. Eles eram pessoas religiosas também, muitos deles. E aqui fala o seguinte, né? Ele diz aqui: e estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Os escribas, eles de tanto escrever a Torá, eles memorizavam muita coisa na cabeça, então eles conheciam a lei de Deus. E na lei de Deus, no conhecimento deles, quem podia perdoar pecado só era Deus. Só que eles não entendiam que quem estava ali era o Filho de Deus. O Filho de Deus se pondo como Deus, se colocando como Deus, porque Ele era o mediador da nova aliança, o intercessor, aquele que veio proclamar aquilo que o Deus Pai quer fazer, quer falar. E o Senhor Jesus veio fazer isso, e eles não entendiam. Eles achavam que o Senhor Jesus era apenas um profeta, mas não, Ele é o Filho de Deus, e eles não entendiam. Então Deus tinha dado autoridade para o Senhor Jesus fazer o que Deus queria fazer aqui, só que Deus não podia colocar os pés aqui, porque Ele é santo. Então o seu Filho veio representar o próprio Deus, falar em nome dEle, fazer o que Ele quer fazer, né? E aqui ele fala: perdoados estão os teus pecados. E no verso 7, depois deles cogitar no coração esses maus pensamentos, diz aqui no verso 7: porque diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disseram: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Jesus, naquele momento, sabia o que eles estavam pensando. E ele diz: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele pegou, olhou para o paralítico e disse o seguinte: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua. E aqui diz: então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Nunca se houve fatos semelhantes a estes em Israel. Deus veio em figura do Senhor Jesus, representante do Senhor Deus, e fez tudo o que Deus queria fazer no meio do teu povo. Curou, libertou, ressuscitou, operou sinais e prodígios, para que todos viessem acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? Então, aconteceu esse milagre extraordinário, assim como vários relatados nas Escrituras Sagradas. De sorte que fala aqui no livro de João, no Evangelho, que se fosse escrever naquela época, eles acreditam que não caberia lugar para guardar tantas escritas
por causa de tantos feitos que o Senhor Jesus fez. Agora, o interessante, meu amado, minha amada, que o mesmo Senhor Jesus que curou aqui, Ele vive e cura até hoje. Depende de quê? Da sua fé. O mundo hoje, meus amados, o mundo hoje estão se distanciando de Deus, estão perdendo a fé em Deus, por causa do pecado que está demais na vida de muitos. Muitos querem ficar mais num boteco, numa distribuidora de bebida, dobra a madrugada, vira a noite, esperando uma fila de um show para conquistar um ingresso, para ficar mais perto do seu ídolo. Mas muitos, quando chega até ele um convite para vir buscar a Deus, eles falam o quê? Eu não tenho tempo. Agora existe a remanescente. Quem é a remanescente? Levanta a mão. A remanescente são aqueles que não se dobraram para a vontade do diabo, que não se dobraram para a vontade de Satanás, que são vocês. Então as promessas da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, é para vocês, é para mim, é para nós, que cremos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que liberta, nesse Deus que transforma. E Deus procura hoje pessoas com essa fé, a mesma fé de Abraão, que não duvidou, mas creu de todo o coração. Se põe de pé, meus amados. Coloca essa mensagem no seu coração. Procura fazer com que teus lábios proferem palavras positivas, palavras de vitória,